Hoje eu estou conversando com o Lucas Arthur, que é cofundador e CEO da Telavita. E é interessante lembrar que hoje a gente vai conversar com uma pessoa que está à frente da operação, das estratégias operacionais. Lucas, obrigado por ter aceito o convite, separado esse tempo para a gente conversar. Passando a palavra para você, conta um pouco da tua trajetória e conta para a gente o que é a Telavita, o que é que vocês estão fazendo e como vocês têm impactado o mercado. Que legal. Muito obrigado pelo convite, Luiz. Muito feliz de estar aqui. É uma pauta muito legal. O Camelo News tem trazido uma perspectiva muito legal do empreendedorismo brasileiro. Estou muito feliz de estar podendo contribuir com a minha história aqui. Bom, eu sou economista de formação, mas estou há 12 anos trabalhando no tech space aí, criando soluções. Já tive uma vivência bem rica em diferentes negócios, diferentes modelos de negócio. De certa forma, sempre com viés ali de marketplace de serviços. Então, explorei alguns mercados no Brasil, um pouco da América Latina também. E desde 2015 eu me encanto muito pelo tema de saúde, é um tema que eu tenho muita proximidade pessoal, tenho muitas motivações pessoais por trás dele. E em 2016, profundamente o tema de saúde emocional. E foi mais ou menos assim, através de uma pesquisa profunda, que a gente chegou na tese muito concreta dos problemas que a gente queria adereçar em saúde emocional especificamente, né? A gente tem uma população muito grande no Brasil, 75% dessa população que precisa não tem acesso ao cuidado adequado. A gente sabe que metade da população está tendo ou vai ter algum tipo de transtorno mental. Eu tenho ainda uma disparidade muito grande de concentração de profissionais aqui no Sudeste, que é o nosso caso. E aí a gente compôs uma tese muito de acesso à saúde de qualidade. Isso era uma grande deficiência vista no mercado, seja na saúde suplementar ou na saúde pública. Eu ainda tinha muitas dores presentes e uma propensão muito grande de aumento dessas dores ao longo do tempo. Então me juntei com outros dois sócios, o Andy Bucas, que é o nosso CEO, e a Milene Rosenthal, que é a nossa representante técnica aqui, referência em psicoterapia online, desde 2011 trabalhando essa pauta. E a gente criou a Telavita, que é um sistema integrado e inteligente de saúde emocional. Então, de forma resumida, a gente junta tecnologia, dados e uma estrutura assistencial para entregar o melhor cuidado possível, a melhor intervenção possível, da forma mais rápida, eficaz e inteligente possível. Então a gente juntou tecnologia com cuidados médicos e psicológicos para ganhar escala e ganhar inteligência nesse processo. Um processo que é composto basicamente por diagnóstico, intervenção e mensuração. E com isso a gente consegue reduzir o tempo de consulta, reduzir o tempo, o custo do seu tratamento como um todo, a fila, melhorar a experiência do paciente, melhorar a experiência do profissional e ter uma escala internacional de acesso a um cuidado de qualidade de fato. Então a gente tem dois grandes produtos hoje. Um produto que é um produto focado em intervenção, a gente distribui para grandes empresas, operadoras de saúde, e um produto que é focado em prevenção, que é uma gestão de risco basicamente do que compõe efeitos e causas de adoecimento dentro de alguns, principalmente ambientes. A gente tem um foco especificamente no ambiente do trabalho hoje, mas ele é expandido para qualquer outro ambiente. Então a ideia é tratar quando precisa, quem precisa no momento, no formato preciso, e prevenir para quem não está, a partir de inteligência de dados, não fique doente. Então a gente junta um pouquinho de IA, machine learning, mas principalmente análise de dados e uma estrutura clínica bem robusta para realmente garantir acesso a um cuidado de extrema qualidade a um custo acessível. Pô, Lucas, muito legal, assim, obviamente, eu e qualquer pessoa tem uma atenção ao mercado de saúde. Eu acho que não só pelos últimos anos e a importância da gente acelerar soluções de saúde, a gente melhorar a entrega de valor de produtos na área de saúde, mas muito pela mudança de mercado, comportamento das pessoas. A gente fala hoje, e isso está muito presente no exemplo que você traz do ambiente de trabalho, muita gente que acaba sendo impactada negativamente pelas rotinas de trabalho, por uma vida muito digital, por aquele contexto que começamos a trabalhar e aparentemente nunca paramos de trabalhar. Isso, a cabeça das pessoas tendem a sofrer, e ser a primeira parte do corpo que sofre ser a cabeça, e a última geralmente que as pessoas acabam dando atenção. E quando eu comecei a ler sobre a Telavita, até para a gente ter essa conversa, esse foi um ponto que obviamente me chama a atenção, o foco que vocês dão. Você colocou muito bem a saúde emocional das pessoas. E eu queria entender, uma vez que a gente tem cenário Brasil, histórico, uma população que tende a não ser preventiva à saúde emocional, como é que vocês enxergam hoje o momento de mercado?
Eu vejo que o empresarial é a boa porta de entrada, é como você consegue ter um bom volume de pessoas dentro das tuas soluções, dos teus ambientes tecnológicos, gerando os dados que você precisa até para aprimorar a solução. Mas como é que você enxerga hoje o momento de mercado enquanto comportamento das pessoas, a abertura das pessoas ao tratamento da saúde emocional? Conta um pouco como é que está sendo essa experiência em lidar com o mercado e com as pessoas nesse momento que a gente está vivendo. Interessante, ótima pergunta, Luiz. Acho que antes vale a pena a gente explicar mais ou menos como que se dá o mercado, assim, só para situar como o podcast não é nichado em saúde, né? Então, o mercado de saúde, de forma bem resumida, ele é 50% da população acessa ao SUS, então são os acessos diretos aos serviços de saúde pública. Aproximadamente 25% é a saúde suplementar, que é a saúde bancada, né, entre aspas, pelas empresas, coberta pelos planos de saúde, que está submetida a esse rol da ANS, e 25% aproximadamente o que a gente chama de out of pocket, que é quem não necessariamente tem e usa o SUS, não tem o plano de saúde, mas eventualmente paga. É mais ou menos assim, tem algumas ressalvas, mas é mais ou menos assim. Então é um mercado bem complexo, um mercado de 230 milhões de habitantes, são muitas vidas de fato, e cada uma dessas subdivisões, dessas divisões tem as suas especificidades e características, com diversas subdivisões. Então, para você entender o mercado de saúde e como a cadeia funciona, é mais ou menos importante, eu diria muito importante, você entender mais ou menos o funcionamento, né, dessas etapas dentro dessa dinâmica da cadeia, né? Hoje a gente tem uma cobertura diferente, mas nesses três. Então a gente atende o particular direto, não é o nosso foco. A gente atende parte do mercado de saúde pública, principalmente autogestões. Então hoje a gente atende algumas divisões da BR Petrobras, ANAC, Polícia Militar do Estado de São Paulo. Mas o nosso foco principal hoje ainda está na saúde suplementar. E eu diria que, bom, a gente está desde 2017 operando, né? Muita coisa aconteceu no mercado desde então. A gente teve uma grande desmistificação, ou processo acelerado de desmistificação do tema. O tema ficou cada vez mais popular para pessoas e pacientes, e mais popular para cuidadores e gestores também. Eu diria que desde que eu comecei a estudar esse mercado, e relativamente há pouco tempo, pelo tamanho dele, né? A gente também está na melhor época da história para se falar sobre prevenção de adoecimento. Algumas pautas ela ainda parecem um certo mito, um certo discurso romântico assim, porque ele é mais falado do que praticado de fato, mas ele tem ficado cada vez mais constante, tem ficado cada vez mais presente, seja em discussão estratégica, e a gente sim começa a ver gestão de saúde corporativa, gestão de RH falando em saúde emocional como indicador estratégico, quanto em aspectos regulatórios também. A gente teve duas grandes atualizações que foram bem significantes para o mercado de trabalho especificamente, né? Uma delas é a atualização da Classificação Internacional de Doenças, né, o CID-11, que trouxe o burnout, que é uma doença muito característica do ambiente de trabalho, como uma doença laboral. O que isso quer dizer, né? Ele reconhece que o burnout pode ser trigado ou desenvolvido dentro de ambientes, e geralmente dentro de ambientes de trabalho. Então ele trouxe um warning, né, uma atenção para a gestão como um todo. E recentemente a gente teve a atualização da norma regulamentadora, que é a NR1, que traz, né, pela primeira vez na história, a necessidade de gestores e empregadores olharem os riscos psicossociais presentes dentro do ambiente de trabalho. Então ambos olham para um estado de doença diagnosticada, que é do CID, é uma doença identificada como do trabalho, e o outro olha para os riscos que eventualmente causam essas doenças. Então a gente tem tanto uma discussão corporativa olhando, putz, eu realmente preciso olhar a saúde dos meus colaboradores se eu quiser ter colaboradores mais felizes, saudáveis e, portanto, uma empresa mais produtiva, e tem o próprio governo chancelando isso do tipo, agora uma norma, você precisa mapear esses riscos e precisa me apresentar um plano de gestão desses riscos. Então eu diria que na história a gente está na melhor época, por mais que muita coisa ainda é mais teórico do que prático, para se discutir prevenção, que é uma discussão complexa, ela é de longo prazo, ela é cara, ela é complexa de ser tanto mensurada quanto implementada, mas a gente na Telavita tem uma crença muito grande de que sim, né, cada R$1 investido em saúde a gente consegue calcular aqui pelo menos 2,5 a 3 de ROI. Na nossa experiência, a OMS fala em 4. Então, assim, existe um ângulo do qual prevenir realmente de forma comprovada
reduz a chance do adoecimento, e reduzindo a chance do adoecimento, a gente está falando do impacto direto, reduzindo o afastamento, né, que é o famoso absenteísmo. Tivemos um crescimento enorme nesse número nos últimos anos, do presenteísmo, de quando você está presente no ambiente de trabalho, mas não está conseguindo produzir, e todos os custos indiretamente e, obviamente, diretamente relacionados a isso. Então, assim, a dor começou a crescer numa velocidade tão grande que ela deixou de conseguir ser ignorada, e agora estamos no início, eu diria, da construção dos aparatos que vão sustentar, né, de fato, né, a discussão estruturada e de longo prazo sustentável de prevenção de adoecimento como um todo. Tem uma coisa interessante nesse teu mercado e na abordagem da Telavita, é que quando a gente conversa com outras startups, geralmente as primeiras perguntas que a gente faz é qual problema você resolve, né? E como você entendeu esse problema. Eu acho que no teu caso e no mercado da saúde emocional tem um viés que é o problema, boa parte dele sempre teve ali. A gente só encobria, ou a gente só despriorizava, ou a gente menosprezava. Agora o mercado aprendeu a descobrir esse problema e colocar ele na mesa e conversar sobre isso e entender causas e consequências, né? Então, primeiro no ambiente empresarial, que não deixa de ser o primeiro a perceber, mas se torna inevitavelmente a fonte de parte desses problemas que a gente tem hoje na população como um todo, né? E você deu o exemplo de um público que você atende, que é o policial militar, pessoas da área de segurança, o quanto essas pessoas precisam de suporte emocional, precisam de acompanhamento preventivo e muitas vezes de não mitigar, mas de diminuir o dano já causado pela própria profissão, né? E a gente sabe que cada vez mais, como você falou, a conversa, a discussão e a busca pelo entendimento se torna maior, tem um nível de maturidade maior e profissionalismo também por trás disso, o que abre, finalmente, oportunidades para soluções como a de vocês. E eu imagino, cara, puxando um pouquinho mais a nossa conversa aqui, eu imagino que o teu papel enquanto responsável pelas estratégias e posicionamento operacional da empresa, você tem um certo grau de complexidade, porque você precisa orquestrar profissionais de saúde que eu sei que estão atrelados à sua rede de um lado, a própria estrutura tecnológica, porque você precisa saber trabalhar com dados para ser preventivo, para ser assertivo na tomada de decisão. Na outra ponta, você está falando com estruturas empresariais, sejam públicas ou até privadas, dependendo do cenário que você se conecta, e a pessoa em foco, a pessoa que está sendo atendida. Então, são diferentes atores que estão envolvidos na tua operação, e isso tudo atrelado a um cenário onde você precisa ter um grau de diferenciação, você precisa ser uma solução competitiva, você precisa eventualmente acelerar resultados. Então, eu queria juntar tudo isso da tua visão operacional com uma próxima questão, uma próxima camada para essa nossa conversa, que é a camada de atração de recurso externo, né? Então, vocês já tiveram captações de recurso, é provável que tenham novas captações. A gente sabe que as estratégias para captar, elas são diversas, e eu queria entender um pouco na tua visão, e aí você pode dar uma visão do todo e dar uma visão específica da tua área operacional, o impacto que trazer esse recurso financeiro gera nos resultados, no crescimento, no amadurecimento do que vocês estão fazendo para o mercado hoje. Legal. Cara, ótima pergunta. Eu acho que esse papel é um papel extremamente chave, principalmente no nosso modelo de negócio, né? Quando você fala em saúde, em operações de saúde, você tem um nível de ineficiência generalizado muito, muito grande, né? Se fala que aproximadamente 53% do custo, do gasto despendido em saúde, ele não tem zero ou quase zero impacto, não tem nenhum impacto na prestação do serviço, né? Então tem uma alta ineficiência operacional generalizando as operações clínicas. Eu estou falando de hospital, clínica e todos os atores basicamente dessa cadeia, assim. Então, ser operacionalmente eficiente é meio que no-brainer, assim, é necessário para a existência do nosso negócio, que tem por origem uma característica de serviço, né? Não somos um SaaS, a gente é um serviço integrado mesmo de saúde, que obviamente com base 100% tecnológica, com capacidade de escala, mas eu tenho em última instância a prestação de serviços assistenciais ali também, não só, mas principalmente,
né? Então, ser eficiente, o que significa ser eficiente? Conseguir diagnosticar um paciente da forma mais inteligente possível, conseguir tratar um paciente da forma mais inteligente possível, conseguir mensurar e aprender com isso da forma mais eficiente possível, conseguir fazer a operação clínica, que não é simples, infelizmente, né? Ser muito eficiente, né? Então, automatizar o máximo possível, operar com plano de saúde é uma série de burocracias que existem ali que são bem relevantes ao negócio, né? Se você não se atenta, você vai crescendo e você vai inchando essas estruturas, como se é feito em grandes hospitais, em grandes operadoras, enfim. Então, ser eficiente nunca foi negociável para a gente. E sempre foi uma das grandes buscas minhas. Eu costumo falar que eu estou entre a intersecção, você até comentou bem aí, de 3 grandes áreas, né? Acho que isso mudou ao longo do tempo, mas hoje, principalmente dessas 3 grandes áreas, que é integrar de fato a estratégia de produto, que mais uma vez olha cliente, olha necessidade, olha a jornada, olha as dores, olha as expectativas desse cliente. E aí dentro eu tenho tecnologia e todas as práticas de produto como um todo. A frente clínica, né, que tem as suas inúmeras especificidades, né? Como que desenha um protocolo clínico, como que eu implemento um protocolo clínico, como é que eu mensuro o protocolo clínico, como é que eu comunico para o grupo de profissionais psiquiatras, o grupo que tem, enfim, as suas particularidades, o grupo de profissionais psicólogos, como é que eu desenvolvo estratégia clínica, como é que eu pesquiso, enfim, obviamente com um time que suporta isso. Então, produto, a parte clínica e a parte de negócio, né, que tem as suas ambições de margem, de unit economics ali para tornar o negócio sustentável como um todo, né? E a nossa resposta sempre foi clara, claro, colocando tecnologia para gerar insights, para ter previsibilidade, para conseguir automatizar o que é repetitivo, para conseguir trazer eficiência de navegação, para conseguir melhorar a experiência, aumentar engajamento, entre outras coisas, né? Então, quando a gente olha para recursos em saúde, eu acho que, diferente de outros mercados que já passei ou que já estudei, assim, eu acho que você precisa ser ainda mais pragmático quando você fala em angariar recursos, em captar fundos. Principalmente se você está falando de venture capital, que é um recurso de capital de risco mesmo, assim. E por que eu estou falando isso? Que tem uma dinâmica específica de crescimento, um pace, muitas vezes uma fórmula muito pré-formulada ali de expectativa de crescimento. Porque o mercado, por ter essas características desses múltiplos stakeholders que eu citei de forma muito breve aqui, ele tem muitas especificidades. O que a gente aprendeu nesses anos é que ele é quase que único, diferente de todos os outros mercados. Então ele tem ciclos de venda longo, ele tem ciclos de venda bastante relacionamentais, ele tem um nível de adoção a novas tecnologias pelo conservadorismo da classe, que é extremamente, enfim, louvável e compreensível, né, por se tratar de saúde diferente. Então, quando você fala em early adopter em saúde, você está falando de uma curva diferente de qualquer outro mercado, quando você fala em fintechs, insurtechs, etc, né? Dado isso, todas as vezes que a gente captou, a gente fez uma captação maior e algumas breeds, assim, foi sempre com um objetivo muito claro de alavancar pontos específicos dessa jornada, seja aumentar a adoção de a velocidade de implementação de alguma tecnologia que a gente tinha um retorno muito claro à frente, ou aumentar um pouco reconhecimento de marca, fazer mais eventos, que foi uma estratégia que a gente fez também de relacionamento médico. A gente tem bastante apreço, assim, cuidado com o relacionamento médico, né? A gente gosta de manter bastante próximo, desenvolver, né, uma narrativa muito coerente com a classe médica, que tem, por default, assim, um certo nível de preconceito para com novas tecnologias. Eu lembro muito bem quando a gente começou com telemedicina lá atrás, tinha muito médico que falava, não, isso não vai acontecer, jamais, o contato paciente-médico sempre vai ser presencial. Enfim, até que a pandemia veio, muitas coisas mudaram, tem novas tecnologias que a gente tenta implementar que até hoje tem essa predisposição. Então, assim, ter um relacionamento de escuta, de troca, de cocriação com médicos, isso significa, enfim, eventos e outras coisas, é muito importante. Então, o recurso sempre foi para acelerar as hipóteses que a gente já tinha validado. Não era para descobrir muitas coisas, porque o tempo de descoberta ele pode ser muito longo, né? Então a gente está se preparando para uma rodada em breve. A gente está passando por uma das grandes transformações do nosso mercado, que é a inserção de inteligência artificial, machine learning e AI em escala. E isso provavelmente vem para movimentar bastante o mercado. E o que a gente está fazendo agora, por exemplo, para tangibilizar isso que eu falei, é lapidando a nossa hipótese de implementação, de impressão, de aplicação dessas tecnologias no que a gente entende como possível dentro de um timing realista, com uma curva de adoção realista do nosso mercado. Uma vez que a gente entende isso, o recurso, se não for interno, que seria a nossa preferência, ele pode vir para acelerar esse processo e aí aumentar a market share
e aí, enfim, conseguir vantagens competitivas a partir daí, né. Mas via de regra, cara, a gente gosta de ter uma máxima aqui de captar realmente tem que se questionar algumas vezes, assim, porque captar é basicamente criar uma dívida ou trazer um sócio, e isso sempre tem as suas complexidades, né. Então fizemos algumas captações significantes, mas hoje a gente é muito pragmático e frio, assim, de entender que existem captações que são dinheiro pelo dinheiro, e elas têm o seu grande valor, e captações em saúde, isso é muito importante, que são estratégicas, que também têm o seu grande valor ali. Então, assim, sempre foi para aplicar perante a validação de uma hipótese já perante a desculpa, a aceleração de uma hipótese já validada. Cara, isso é muito legal e eu vou pegar um ponto só na sua fala, porque eu acho que vale dar um reforço nisso para quem está assistindo a gente, que é você pensar a captação não pela captação, mas pelo que você está projetando para o seu negócio no longo prazo. E tem muito a ver com o que você falou agora no final. É um relacionamento que sempre tem que ser ponderado, é um risco, a captação ela é um risco, a captação é um compromisso que você está se colocando que vai ser cobrado de alguma forma e que você precisa dar uma resposta de alguma forma lá na frente para corresponder uma expectativa ou bater um resultado conforme descrito num contrato. E isso sempre traz um grau de complexidade, uma responsabilidade e, obviamente, um cuidado com a estratégia que você está definindo para tomar a decisão de sim ou não captar investimento e se sim, como. E hoje, mais do que como, com quem, né? Então, hoje o perfil investidor também se torna uma variável importante. Na hora que você vai ao mercado para trazer essa receita, não receita, trazer esse capital adicional para dentro da estrutura e garantir que você consiga dar esses próximos passos. E aí, Lucas, você colocou um ponto. Eu tinha até anotado aqui para ser uma provocação adicional, mas você já colocou um pouco. Eu queria também dar ênfase nesse outro ponto antes da gente pular oficialmente para a próxima pergunta, que é, querendo ou não, não tem como hoje a gente conversar com uma startup sem pelo menos tangenciar o tema inteligência artificial. E você colocou agora como um dos pontos de próximos passos. Eu não queria que você necessariamente entrasse na tua estratégia de uso de IA, porque eu acho que esse não é o foco da conversa, mas eu queria um pouco da tua opinião sobre. Você hoje tem um negócio que ele é muito relacional. Você tem sucesso no produto quando você consegue conectar um profissional de saúde naquele pilar clínico que você colocou aqui, com o profissional que está do outro lado, a pessoa que está do outro lado, vivendo uma rotina de trabalho ou vivendo um momento que precisa de um suporte clínico especializado. Então, o sucesso da solução é conexão de pessoas. Mas a gente não deixa de ter um produto tecnológico na mão, né? Então, na tua visão, de uma forma mais ampla, como é que tu enxerga hoje o papel, a importância de se discutir inteligência artificial, de se pensar inteligência artificial num cenário onde as pessoas elas são elemento fundamental? Você colocou aqui naquela tríade, eu anotei para não esquecer, um pilar seu é um pilar de profissionais, que é o pilar clínico. Você precisa dessas pessoas para o teu negócio de fato fechar o ciclo de valor. Então, como é que hoje você enxerga essa conexão, correlação ou mínima discussão entre cenários como o teu e inteligência artificial? Que legal, cara, com certeza, uma pergunta muito recorrente ultimamente, eu tenho me feito ela todos os dias, então a minha resposta pode estar diferente amanhã do que a que eu vou te dar hoje. Tá mudando de fato muito rápido, a gente está acompanhando de perto aqui. Eh, eu acho que tem um misto de sentimentos, né, falando nesse campo dos sentimentos primeiro, do tipo de ansiedade, de preocupação. A gente veio ano após ano aumentando nossa compreensão sobre a complexidade e a importância desse problema como um todo de saúde emocional, mas infelizmente a gente veio sucateando também a qualidade do acesso. A gente de certa forma democratizando, entre aspas, mas sucateando. Então hoje é muito comum você ter acesso a um profissional ruim, um profissional com baixa qualificação, um protocolo que não é aderente ao seu caso. É melhor do que não ter um acesso? Não sei. Provavelmente sim, acho que eu fico no time do sim, mas um acesso errado, um protocolo errado no contexto errado, ele pode muitas vezes complicar a situação. Então tem uma discussão que é acesso, outra discussão que é qualidade, que são as nossas grandes pautas quando a gente fala do problema que a gente quer resolver, acesso com qualidade, né?
Cara, eu acho importantíssimo ter essa discussão. Eu acho mais do que necessária. Ela é talvez o maior grupo condensado de possíveis soluções que pode realmente transformar o acesso à saúde como um todo, né? Eu não acredito numa substituição, do mesmo jeito que eu nunca acreditei que que a telemedicina ia substituir 100% as consultas presenciais, né? Mas como eu falei anteriormente, a gente tem em saúde um cenário de extrema ineficiência. Não é baixa, é alta ineficiência para um mercado de alto capital, de capital intensivo como é a saúde, né? Então eu acho que o primeiro lugar onde a gente deve se atentar não é nem só nas intervenções em si, que eu acho que é onde todo mundo tem pensado, né? Saiu uma pesquisa recentemente que um dos usos mais recorrentes do GPT é para autoterapia. Então o pessoal está muito preocupado, tipo, nossa, agora eu vou ter um terapeuta digital, que a gente chama de digital therapeutics, aí não vou precisar mais do meu psicólogo, o psicólogo vai ser substituído. Essa que é a preocupação que eu tenho visto vir em primeira instância, assim. Mas eu acho que tem uma oportunidade de uma janela de alguns bons anos ali da gente aumentar a eficiência, tanto clínica quanto operacional em saúde, usando IA. Então, no primeiro lugar que a gente tem olhado é como é que a gente consegue aplicar a inteligência para melhorar a operação clínica, eu vou resumir daí, né? E no segundo lugar, quando a gente olha para a intervenção, eu posso elaborar mais sobre essa primeira, é como é que a gente pode fazer a aplicação disso de uma forma que é coerente, que é clinicamente coerente, mas que continua sendo humana, né? Então eu acredito muito que o futuro é híbrido, cara. Acho que se eu fosse falar hoje, a minha resposta hoje é com certeza que o futuro será híbrido, assim. Ele vai ser a conexão de um cuidado humano e o mais humano possível quando ele é realmente necessário e inteligências artificiais integrado a sistemas maiores de cuidado. O que isso significa? Significa que a gente vai ganhar mais eficiência em entender quem é o Luiz, porque eu vou conseguir processar mais dados de múltiplas fontes, de múltiplos modais, etc. Aonde o Luiz está, ou seja, qual o nível de severidade que o Luiz tem, se ele tem ou não tem uma patologia com mais assertividade. Então os protocolos de diagnóstico, anamnese vão ficar muito mais inteligentes, porque eu vou conseguir cruzar parâmetros de múltiplas séries históricas, de múltiplas fontes. Entender se esse protocolo A ou B é eficiente ou não para o Luiz, e aprender com isso de forma muito mais barata e muito mais rápida. Então eu entendo que a aplicação de IA na saúde, no primeiro momento, ela entra num lugar operacional, aumentando a eficiência, reduzindo o custo, reduzindo o desperdício e, consequentemente, trazendo o que se sobra, esse remanescente disso, para atenção ao paciente. Pelo menos é assim que a gente vê hoje. E no segundo momento, eu acho que ela vem para exponencialmente melhorar a qualidade clínica, conseguindo, de fato, fazer uma coisa que eu acredito muito, que é ter um cuidado mais personalizado. Então, se eu entendo o histórico dos últimos 10 anos do Luiz em alguns poucos minutos, coisa que é humanamente impossível, eu consigo ser muito mais personalizado na hora de falar com ele. Quando dar uma notificação, quando perguntar, quando fazer a interação medicamentosa corretamente, né? Então, capacidade de processamento de padrões comportamentais e padrões químicos e bioquímicos, né? Eu vou conseguir ser mais preciso no meu diagnóstico, na minha intervenção com o Luiz, então eu não acho que ele não precisa de 40 sessões, acho que com 12 sessões ele consegue. E com isso eu vou conseguir também ser mais preventivo, que é uma outra pauta super importante. Então, assim, eu acho que a IA ela veio para ficar. Eu acho que em saúde a gente provavelmente tem uma adoção um pouco mais lenta do que outros mercados. Eu acredito que a gente vai ter uma pressão de regulamentação bem forte, é o que a gente tem visto já acontecendo nos Estados Unidos, principalmente na Europa. Então, alguns órgãos regulamentadores já forçando, assim, a gente precisa de uma legislação, precisa tomar cuidado, não dá para sair adotando de qualquer forma. Mas é um fato que a gente vai ter ganho consistente, assim, em capacidade de diagnóstico, em engajamento de paciente, em processamento de documentação clínica. A gente acredita muito nos apoios intersessões, né? Então, entre uma sessão e outra, eu consigo, né, te fomentar a pensar em alguma coisa, fazer o que a gente chama de psicoeducação. Então, vai de fato ampliar acesso. Para quem tem baixa complexidade, pode sim ser a porta de entrada, pode ser a principal solução, e o ganho de eficiência geral de uma operação como um todo, né? Mas substituir, eu acredito que não. Tenho muitas ressalvas sobre a segurança e a velocidade que pode ser menor do que em outros mercados, mas acho que a gente de fato ainda não tem base técnica mesmo, assim, né, plena nem científica, enfim, de segurança e qualidade clínica para uma substituição plena. Então, assim, eu sou muito entusiasta do tema, a gente aqui é conservador, a gente gosta do cuidado humano, a gente acredita que com esse acesso massivo a informações e conversas, a gente vai ter cada vez mais desumanização. E a desumanização está no core do nosso problema, né? A falta de identificação, falta de pertencimento, falta de conexão. Então é possível que ele até acelere a quantidade de pessoas que precisem do nosso suporte de forma humana. Mas tem
massa, e eu diria que hoje é a grande maioria, que de fato tem casos de baixa complexidade. Casos de baixa complexidade, de fato, às vezes uma associação ou outra, um insight ou outro, uma pergunta ou outra, pode sim levar você a ter uma reflexão de expansão de consciência que resolve esse problema, e isso pode ser muito bem adereçado, possivelmente, por uma IA. Então, assim, mais uma vez, acho que o futuro vai ser híbrido, acredito muito em supervisão clínica para todas essas soluções e o adereçamento, né, de humano e máquina de acordo com a necessidade de forma muito mais rápida, efetiva e mais barata também. Isso é um ponto muito legal, Lucas, porque uma das grandes discussões que se tem sobre o uso de IA nas plataformas originais, né? Então, um ChatGPT, um Claude, um Gemini, é que essas plataformas elas não estão preocupadas com a estruturação do dado. Não é papel delas e nenhuma delas defende se colocar nesse lugar. Por outro lado, quando você pega a capacidade de processamento e de entrega dessas plataformas e você coloca numa base de dados estruturados, você dá regra para essas aplicações, eu acho que é aqui que você consegue atingir o pico do impacto positivo que uma IA pode gerar em qualquer contexto que ela faça sentido hoje. E você colocou num ponto que eu acho que é muito legal, que é essa visão da porta de entrada, de você trazer as pessoas para mais próximo desse cenário do cuidado com a saúde emocional, desmistificar um pouco desse papel das terapias, dos acompanhamentos, do psicológico como um todo, né? Então a gente sabe que tem muitas dessas barreiras culturais, e quando você usa a IA alinhada a uma estrutura de dados bem feita, que é os dados que vocês já têm, que é as competências que vocês já têm, que vocês vêm aprendendo no dia a dia, isso aqui de fato pode, além de alcançar uma parcela maior de pessoas, inclusive ajudar na identificação de quem precisa de fato de um acompanhamento mais intensivo, de quem precisa acelerar um contato humano. Então, eu acho que tem sim fatores positivos. Eu sou de uma linha menos catastrófica da IA. Eu acho que sempre vai ter essa visão meio que estamos com medo da IA. Eu vou para uma linha mais positivista, vamos dizer assim, onde a IA pode de fato gerar coisas positivas para o que a gente faz e o que a gente pretende fazer a partir de agora. E acho que você trouxe uma linha de raciocínio que também vai numa direção como essa. Perfeito. Lucas, para a gente fechar, eu queria voltar um pouco ao papel desse COO, do cara que é responsável por operações, do cara que é responsável pela integração de áreas dentro da estrutura, que precisa se preocupar com o todo. Na tua visão, qual é a importância desse papel enquanto COO? E quais as responsabilidades que você acredita que são fundamentais para o teu trabalho? E aí, óbvio, né, para o teu trabalho dentro da Telavita, dentro daquilo que vocês estão fazendo hoje. Legal. Cara, uma ótima pergunta. Uma pergunta, acho que não tem resposta certa para nada. Eu sou do time da liderança adaptativa, assim, né? Então, a partir de uma conversa como essa, eu posso ter algum insight que eu mude uma opinião. Eu não sou esse cara de opiniões muito. Tem os meus valores e princípios, acho que eles são os intangíveis, mas o restante, tudo muda, cara. Até onde tinha um jeito de fazer uma coisa, hoje tem um jeito melhor. Tenho as minhas grandes referências, sim, mas é isso. Acho que não tem fórmula para nenhuma dessas perguntas. Mas tem o que funcionou para mim, o que eu observei, o que eu apliquei e não funcionou, e qual que é o produto, o resultado desse meu grupo de aprendizado, né, cara? Eu acho que o papel é fundamental, fundamental, principalmente num contexto brasileiro que a gente vive, que a gente tem uma escassez, né, de forma relativa a capital, ou seja, a gente tem mais pressão para acertar, a gente tem menos espaço de erro, a gente tem menos tolerância ao erro, e tudo isso cai sobre uma grande parte que eu acho que é muito importante de qualquer iniciativa, que é a execução, capacidade de execução. Dentro do meu papel, portanto, é basicamente essa minha grande busca, garantir que a gente tenha uma execução eficiente, né? Uma execução que é uma execução estratégica. Hoje a gente já tem, enfim, a gente teve menos recursos, a gente tem um pouco mais de recursos, tem pessoas, enfim, tem um time de liderança e tal, mas basicamente traduzir essa visão estratégica, né, dessa ideia que é formada por hipóteses, que tem sim o seu nível de incerteza, em de fato
uma execução que é executável, que é escalável, que é sustentável, sustentável em todos os seus aspectos, né? Seja de custo, seja de pessoas, seja de tecnologia, né? Então, desculpa, o papel do CEO é garantir que a gente traduz, que eu consigo traduzir essa estratégia em planos executáveis e que esses planos sejam executados. Eu tenho uma frase que eu costumo usar que é, pô, a ideia boa, R$ 10 a bacia. Todo mundo tem. O segredo tá na execução, bicho. Tipo, não tem muito segredo, não tem grandes fórmulas mágicas que são guardadas debaixo dentro de um cofre ou coisa do tipo. O segredo é você conseguir executar bem com o que você tem de recurso. Saber o momento que você tá, o que você precisa fazer, o que você precisa fazer com o que se tem no menor tempo possível. Isso é execução, eficiência. Então, o papel do CEO, ele é um papel extremamente estratégico nesse lugar. Porque são ciclos de execução, né? Você aprende, 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 cria-se uma hipótese grande, eventualmente faz uma direção, não faz, aí você tem que executar para ver se aquilo funciona ou não, crescer a partir disso, e é meio que um espiral ascendente para sempre, mais ou menos assim. Então, acho que o papel é trazer principalmente energia e clareza do plano tático estratégico, né? Então, se eu tenho algum grupo de responsabilidade que eu posso resumir o que está por trás disso, é meio que o guardião da estratégia, né? Que garante ali que a gente não está indo para o lugar errado, que a gente não está indo para a direção, para o ângulo errado, ou que esse ângulo que está sendo testado ele não está desperdiçando o recurso que pode fazer falta depois. E é meio que um arquiteto, assim, da operação também, né? Ele tem que entender o momento que se tá, o que se precisa, porque é muito comum quando você está empreendendo, eu passei por isso bastante no passado, tipo, você vê uma notícia, você lê um livro, aí você, putz, tem que implementar isso aqui agora, tem que ter tal ferramenta aqui agora, tem que ter tal pessoa aí nessa posição. Mas nem sempre é fácil você entender que não é isso que você precisa, né? É muito importante você ter uma consciência de onde você está e o que você precisa para onde você está. Então, parte do papel é isso, entender o que você está. Está em escala, está em tração, está em validação, está nesse produto em escala, nesse produto em validação. O que que precisa? O que você precisa desse ambiente? Que nível de política, que nível de processo, que nível de controle, que nível de governança você precisa para esse tipo de desafio, né? E depois que você descobriu, você tem que colocar. Como é que você coloca? Como é que você encontra esse profissional? Como é que você encontra esse software? Como é que você encontra esse processo? Então, talvez sendo mais direto e objetivo, eu tenho um pouco da arquitetura da operação. Então, quem está em qual lugar para fazer tal coisa, para chegar em qual resultado. Essa parte do integrador das grandes pilares que a gente tem aqui, eu falei, a gente tem negócio, a gente tem produto, a gente tem clínica, né? Hoje a gente tem uma operação levemente dividida, antigamente era tudo junto, então todas essas partes que são mais a gente chama de sustentação, financeiro, RH, faz parte da operação, mas ela está num outro núcleo. O núcleo que eu tomo conta mais é esse núcleo de desenvolvimento do negócio, mais próximo de produto, clínica e negócio. Então a zona de intersecção, né, a compreensão comum do problema, a compreensão comum da solução. Então, garantir que tem alinhamento entre essas soluções clínicas, os fluxos de navegação e a necessidade do negócio como um todo. E desenvolver liderança, encontrar pessoa boa, né? Então, e um último eu acho que é muito importante, que é sustentabilidade. Então, garantir que você vai crescer de forma saudável. Crescer por crescer a qualquer custo, suspeito eu que não é a coisa mais fácil. Não é a coisa mais difícil a se fazer, não. Você tem muito dinheiro, você queima e atrai pessoa. Mas crescer de forma sustentada, segurando a experiência dos seus clientes, melhorando a experiência dos seus clientes e tornando isso um negócio que dá lucro no final do dia, que gera valor e que gera recursos, eu acho que é um dos desafios também do CEO. Então, se fosse resumir mais uma vez, né? Então, guardião da estratégia, arquiteto do negócio, se eu posso falar assim, então garantir que tem performance, que as pessoas estão no lugar certo quando precisa. Integrador, né, desses múltiplos pilares que sustentam o teu negócio. Encontrar boas pessoas e desenvolver boas pessoas, não necessariamente nessa ordem, tá? Tô lembrando aqui o que é meu playbook básico. E garantir que você tem sustentabilidade no que você está fazendo. Tem certos momentos que é muito legal você usar, mais uma vez, consciência dos momentos, fazer coisas que não escalam. É muito importante. Aliás, eu uso muito disso, né? Alguém falou isso, não lembro qual que é o livro, Do Things That Don't Scale. É muito justo, fazer na mão mesmo, não para validar. Mas como negócio tem que estar sempre olhando a escala, né? E olhando quais são as boas práticas para que isso aconteça. Então acho que são esses 5, 4 pontos aí que estão próximo do meu playbook, que eu acredito que fazem parte do sucesso que a gente teve esses anos já. Acho que a gente está só no início da nossa jornada, mas enfim, tem alguns marcos super relevantes que foram sustentados muito sobre essas premissas, cara. Ser bem eficiente, ser focado, ser consciente do momento que a gente está e ser sustentável. Sustentável significa ter relações sustentáveis com as pessoas, com seus indicadores, com seus investidores, com seus stakeholders internos, externos, enfim. É, acho que é isso. Falei bastante, mas tentei resumir o que se passa aqui dentro do papel. Não, mas foi ótimo, cara, foi ótimo. E tem um ponto, e aí foi a última palavra que você lembrou,
que eu achei interessante, porque eu costumo falar muito sobre isso nos meus conteúdos, sobre o viés da sustentabilidade. E, e no começo muita gente confundia a sustentabilidade com a sustentabilidade socioambiental. Ah, sim. E eu reforçava, cara, não, é a sustentabilidade financeira. Ah, mas como assim sustentabilidade financeira? É isso, cara, o seu negócio, ele tem que ser uma máquina de gerar receita e não de consumir recurso. Então você muitas vezes está em modo de consumir recurso, que é o que você falou de buscar uma captação, de você injetar dinheiro no caixa, mas o seu negócio ele não é feito para ser um consumidor de recurso. Ele é um negócio feito para ser um gerador de receita. E para você gerar receita, você tem que chegar, e aí eu vou usar os seus termos, nessa arquitetura de negócio que é operacionalmente eficiente, né? Então, uma coisa que eu gosto de falar muito da figura de COO, o COO é o conhecedor da máquina, né? Eu venho de uma família que meu pai tem oficina, tem oficina há muitos anos, então desde pequeno eu convivo nesse ambiente e é aquele negócio, o mecânico, ele não consegue garantir que o dono do carro vai botar um bom combustível. Eu não consigo garantir que o dono do carro vai abastecer e a gasolina presta ou não. Mas, como conhecedor da máquina, eu preciso identificar pelos sinais da máquina se o combustível é ruim É isso e aí. saber agir para reverter o impacto do combustível ruim. Então, eu acho que a figura do COO é a figura desse conhecedor da máquina. Uhum. Você não é necessariamente responsável pela estratégia. Você não é necessariamente responsável pela qualidade do atendimento que a tua frente clínica tem com o usuário. Mas você precisa garantir que, se bom ou se ruim, a máquina tem que funcionar de forma eficiente. E se tiver alguma coisa ruim, tem que ser o primeiro a identificar os sinais. Assim, cara, o sinal que está vindo daqui não é legal. Isso vai dar um problema. Vamos orquestrar a máquina para lidar com esse problema com o menor impacto. E eu acho que isso na tua fala e essa visão da sustentabilidade no final, ela meio que fecha esse pacote de responsabilidades ou de escopo dessa figura operacional. Eu ainda vejo muita startup que não tem essa figura operacional e que acaba colocando no colo da figura CEO de fazer isso, só que o CEO é aquele cara que está olhando às vezes mais para fora do que para dentro. Hum. Então, o primeiro sinal de que falta uma pessoa operacional é que você se posiciona muito bem para o mercado, mas a máquina não dá conta. A máquina se torna uma máquina de consumo de recurso e não de geração de fato de receita e de qualidade de funcionamento, né? Então acho que você conseguiu passar muito bem por essas tuas experiências na frente operacional. Acho que o seu playbook básico está muito bem feito. Uhum. E acho que é isso mesmo, cara. E deixo aqui um recado também para quem ouviu e assistiu a gente até aqui, que mesmo que você não seja hoje a pessoa operacional do negócio, né, responsável pela operação, que você entenda um pouco da experiência do Lucas para você perceber pontos de atenção que você tem que dar ao negócio para que o todo funcione bem. Eu acho que essa talvez seja a principal lição que a gente sai dessa conversa. Como que você pode dar atenção a pontos específicos para que o todo tenha um bom funcionamento? Esse talvez seja o grande resumo da conversa aqui. Mas deixa eu te perguntar, Lucas, gostou do papo? Super, demais. Muito legal. Boa. Cara, eu agradeço mais uma vez o teu tempo, por você ter topado aqui conversar comigo, compartilhar um pouco das tuas experiências, apresentar a gente a Tela Vita. Dou um outro reforço para quem está assistindo a gente aqui. Se você está à frente de uma empresa já aí de pequeno, médio, grande porte, procura a Tela Vita, vê se eles podem de fato apoiar a tua equipe, acompanhar as pessoas que estão ali construindo esse negócio com você. A saúde emocional não deve ser colocada como baixa prioridade, tem que ser alta prioridade o tempo todo. Então, vai conhecer mais sobre a Tela Vita, acompanhe o Lucas também. Eu vou deixar aqui o LinkedIn dele para você acompanhar o que ele está falando, as opiniões dele. Isso é importante para a gente criar mais e melhores referências desse ambiente empreendedor como um todo. E, obviamente, a gente se vê e se fala aqui no próximo Papo de Founder. Valeu!